Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Eu me chamo Débora e por aqui nós falamos a respeito de mediunidade, relatos extrafísicos e outros esclarecimentos, para que possamos entender como funcionam as dimensões e essa troca que a gente faz com naturalidade. Bom, hoje eu vou falar a respeito dos pretos velhos. Eu vi e outras pessoas viram pretos velhos na casa espírita. Geralmente nós associamos os pretos velhos à Umbanda e todas as religiões afro. Porém, é muito além disso. Os pretos velhos são falanges superiores de irmãos bem evoluídos que trazem consolo onde é necessário e eles têm atividades bem específicas. Bom, quem são os pretos velhos? Eles são seres milenares, assim como nós, mas com um grau de evolução e uma iluminação muito grande. Eles vieram como missionários e eles encarnaram no período da escravidão. Eles já vieram da África, já estiveram lá, eles tinham todos os costumes das tribos africanas, assim como tem as tribos indígenas que nós bem conhecemos no Brasil, onde os anciãos eram os consoladores, os curandeiros e os conselheiros, a pessoa mais velha e respeitada. Eles reencarnaram entre os escravos, entre as pessoas escravizadas. Nós sabemos de todos os maltratos e tudo que aconteceu nesse período, não preciso entrar em detalhes, e eles vieram com compromisso de consolar. Tanto que geralmente as pessoas não viviam muito, né? Elas não tinham nem condições de continuar a sua vida pelo trabalho pesado, pela má alimentação, e os anciãos conseguiam viver mais. Eles acabavam se propondo a viver quase um século ou mais em função de ajudar este período difícil que nós vivemos. Lá pelo século XIX, eles planejaram criar a Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que tem cerca de 120, 125 anos. Ela é do século XX, do início do século XX. E eles trouxeram essa proposta e alguns médiuns fizeram a fundação da Umbanda. E eles se apresentaram sempre de um modo simples, né, de um vocabulário bem acolhedor, para que, como bem o Brasil é, pudesse acolher todas as raças, todas as classes sociais e todo tipo de entendimento. A pessoa não precisaria nem pagar e nem ter condições sociais, condições financeiras para frequentar um ambiente como os que eles ofereciam. E eles têm muito conhecimento a respeito de ervas, de energias, de atitudes. Então, inúmeros conselhos, eles dominam uma série de temas. Dito isso, vamos agora para o Espiritismo, que é o local que eu frequento, o Centro Espírita, que foi fundado por Allan Kardec no século XIX na França e foi muito bem aceito, e o país onde mais é difundido é o Brasil. Né? Foi difundido por Bezerra de Menezes aqui no Brasil e depois por Divaldo Franco, Chico Xavier, né? Que você já sabe. Bom, os pretos velhos, eles não têm endereço de trabalho. Eles criaram uma condição dentro da Umbanda e eles trabalham dentro de outras religiões e, inclusive, eles podem ir até a casa das pessoas ajudar numa necessidade. Eles têm tarefas muito claras de limpeza, de cura, de reerguimento moral, de aconselhamento. E por que eles não fariam isso em todos os lugares? Pois são seres maravilhosos. Assim como Bezerra de Menezes, assim como outros seres, outros médicos que também trabalham em todos esses locais que eu acabei de falar. Por que com eles seria diferente? Então vamos para a nossa visão. Dentro da casa espírita, eu vou falar especificamente dos dois locais que eu vejo a presença dos pretos velhos e das pretas velhas, estamos falando das senhoras também. E que nem sempre são pretos e nem sempre são velhas, mas eles se apresentam dessa forma para que nós tenhamos essa identificação, saibamos quem são eles, que são da mesma falange, que trabalham juntos. Bom, existe um grupo de saúde no centro espírita onde eu trabalho, onde a determinado dia eu observei, eu tenho visões extrafísicas às vezes,
eu observei uma coluna de energia no meio de uma sala de espera. E aí eu comecei a interagir com os seres e observei que no térreo, no andar de baixo, tinha um círculo de pretos velhos sentados, gerando aquela energia. É como se fosse um tornado. E tinha mais ou menos uns 3 metros assim de largura, que ia lá de baixo até o alto, onde eu não podia enxergar. E aquela energia, eu perguntei para que servia, eu prestei bastante atenção e eu vi mais de uma vez. Naquele dia, naquele encontro, ou seja, as pessoas que procuraram tratamento naquele dia, e isso me incluía porque eu estava em tratamento, as pessoas tinham uma relação com magias feitas para elas e feitas por elas nessa vida e em outras vidas. E uma outra hora eu vou contar a respeito disso, pelo menos do meu ponto de vista, a respeito disso, sobre magias. E eles estavam desmanchando e desfazendo tudo isso. Naquele dia, com aquelas pessoas que estavam lá, o adoecimento físico delas tinha relação com isso. E como eu disse, isso me incluía, porque eu estava para consulta, embora seja o centro que eu frequento. Eles atendem também os trabalhadores. Bom, esta foi uma visão que eu tive e aconteceu mais de uma vez, mas foi extraordinário. Ao final desse processo de mentalização desse espiral de energia, subia muita energia e era limpa imediatamente. O corpo das pessoas acabava ficando mais transparente. Tinham pontos pontos escurecidos no pulmão, no fígado, em várias áreas do corpo, e aí ia sendo limpo e jogado para aquele ambiente. Consequentemente, as pessoas envolvidas que enviaram ou que receberam energias negativas de nós estavam sendo curadas naquele momento também, mesmo que não estava na sala. E um dia eu explico melhor a respeito disso. O segundo momento que eu vejo com muita frequência seria no início dos trabalhos. Toda vez que os médiuns se reúnem para trabalhar, um grupo de senhoras e senhores pretos velhos vem fazer a limpeza da nossa aura para que a gente organize a nossa energia e a gente possa doar sem entregar nada que não seja bom para as pessoas que vão ser atendidas, para os consulentes. E eles também, alguns deles, fazem a orientação. Alguns médiuns recebem orientação de pretos velhos que vêm para trabalhos específicos e determinados e fazem esse trabalho também dentro da casa espírita. Bom, estes são alguns dos meus relatos com esses seres extremamente amorosos. Se por acaso tu tem uma impressão diferente a respeito dos pretos velhos e soube que algum preto velho fez alguma magia ou que fez alguma maldade, saiba que é um impostor. Não se trata de um preto velho, pois eles são seres muito iluminados e eles simplesmente amam.